Você passa horas tentando ser produtivo, consumindo aulas, podcasts e vários conteúdos e artigos, e na hora de você botar a mão na massa de tudo que você consumiu, o seu cérebro trava. Isso não é falta de inteligência ou uma burrice. Isso é a obesidade mental. Você está inchado de informações, mas fraco de execução. E se você não resolver isso, você vai continuar andando aí em círculo, e pessoas que são um pouco menos inteligentes que você, ou com menos conhecimento que você, vai estar com muito mais resultado que você. Neste vídeo eu vou te ensinar a inverter esse jogo. Vou te mostrar uma estrutura básica que te faz aprender 3 vezes mais rápido e utilizar a inteligência artificial ao seu favor de uma forma que você consiga aprender muito mais rápido. E não desse jeito que você utiliza a IA e que acaba destruindo a sua memória em vez de estar te ajudando. A maioria das pessoas, elas se perdem muito na hora de começar um estudo, começar algum projeto, qualquer coisa, porque ela não tem, por exemplo, um mapa. Ela se perde muito nessa procura incessante de fazer alguma coisa e ela não consegue fazer porque ela tá sem um mapa do que fazer, sabe? Ela faz muito e não planeja nada. A pessoa acha que o ChatGPT, ele é tipo um professor do ensino médio, que ele faz as tarefas e te dá a resposta no quadro, só que o ChatGPT, ele não é um professor do ensino médio, ele é um professor de faculdade, onde ele te apresenta todos os conteúdos que vão ser utilizados para a prova e simplesmente fala, foda-se, faz o seu jeito. E basicamente você tem que se virar com o que você tem de informação e tentar entender, tirar uma resposta daquilo. Então, essa é a diferença de você usar o ChatGPT de uma forma correta, porque você está usando o ChatGPT para te dar resposta e você não está usando o seu cérebro. Mas tem um erro muito grande que as pessoas fazem na hora de começar um estudo ou começar qualquer coisa, na hora de planejar e utilizar essa IA para fazer o planejamento. É eles pedir para a IA fazer o planejamento sem você entregar a ela a informação do que você quer estudar. Como assim? Do que eu quero estudar? Basicamente eu quero estudar sobre direção de fotografia, porque eu simplesmente não pego o calendário de estudos de uma faculdade de verdade, de coisas que foram planejadas por professores, por seres humanos, e alimento o ChatGPT com isso. Eu acho que eu vou ter muito mais conhecimento do que só pedindo pro ChatGPT fazer com informações jogadas, sem alimentar ela com PDFs, sem alimentar ela com artigos. É muito melhor você alimentar o chat com artigos e te dar uma resposta de planejamento muito melhor, muito mais eficiente do que você usar essa IA de uma forma muito vasga, de uma forma muito rasa. A IA, ela tem que ser muito específica. Ela precisa ser muito específica para ela te criar algo específico, algo que realmente te ajude. Você pode simplesmente utilizar um prompt tipo assim: com base nesses artigos de PDF ou qualquer coisa do tipo, crie um planejamento de 4 semanas. Basicamente, a IA vai criar um planejamento que funciona de verdade. E não algo genérico, algo que seja superficial. Então, pense bem de que forma que você vai utilizar a IA ao seu favor. Agora que você sabe como utilizar essa IA ao seu favor, você tem que parar de estudar de forma passiva. O que é estudar de forma passiva, Vini? É você pegar as informações, videoaulas, artigos e simplesmente ler e não anotar, não fazer resumo, não fazer atividade e achar que aprendeu. Muitas pessoas cometem esse erro de estudar, de ver uma vez só e pensar: já tenho conhecimento na minha cabeça, então eu estou inteligente. E aí no dia seguinte ela não lembra de quase nada do que ela estudou. E basicamente as pessoas entram nesse loop de achar que ela não tá conseguindo porque ela não estudou o suficiente. E ela começa a ler de novo, a ver de novo e não aplica nada. E ela não aprende. E basicamente ela entra num loop de aprendizado passivo. E aprendizado passivo pode ser uma coisa boa, mas também pode ser uma coisa muito, muito ruim. A regra é clara: se a IA te planejou tudo, você vai executar tudo que ela planejou. Não vai ficar com preguiça de pedir para a IA responder para você, porque ela não vai exercitar seu cérebro. Então, se você pegar todas as informações que a IA te passou e estudar com uma forma muito mais eficiente, que uma IA planejou para você, você não planejou, e ela vai te planejar com base nas informações que você enviou, você vai conseguir estudar de uma forma muito mais rápida. Só que você vai ter que aplicar tudo que você está estudando, porque não adianta nada tudo isso e você não aplicar nada, porque aí você não vai estar aprendendo de verdade. Ao terminar um módulo ou ao terminar uma prática de conhecimento, reescreva tudo que você aprendeu.
faça um resumo de tudo aquilo. Ou melhor, coloque em prática tudo que você aprendeu. Se você aprendeu a como andar de bicicleta, começa a praticar, começa a andar de bicicleta. Porque é assim que você vai aprender, meu filho. Você não vai aprender só na teoria, você vai ter que aprender com a prática junto. E muitas coisas que não são palpáveis, não são físicas, tipo matemática, você vai ter que fazer muitas questões para você realmente entender e meio que validar isso na sua cabeça. Beleza, você já planejou, você estudou, você aplicou tudo, e agora? E como que eu tô correto? Como que eu sei se eu tenho opinião própria? É aí que você vai ter que precisar de ajuda humana. Exatamente, não adianta nada de você só sobreviver com a sua IAzinha, de ter aplicado e ter estudado e ter entendido como funciona, se você não tem um ser humano para realmente comprovar ou te trazer conhecimento, já que ele pode ter um conhecimento maior que você, te confirmar se realmente aquilo está certo ou não. Estudar sozinho, ele te cria pontos cegos. Se você não tem uma referência de qualidade, você vai estar estudando sem ter certeza se a teoria está certa. Por isso eu recomendo muito que você entre em comunidades. Participa de Discord, fóruns, Reddits, Twitters, coisas que são relacionadas com o que você está estudando. Porque com pessoas de verdade, se você realmente está interessado em aprender de verdade, se você interagir com essas pessoas, elas vão te mostrar outros caminhos que vão te poupar anos e anos de estudos. Então, se você focar em realmente estudar de verdade, faça perguntas, pergunte para pessoas que tenham mais experiência que você, porque ela vai te ensinar muita coisa que você achou que estava certo, mas estava errado. As pessoas, elas estão ali para te ajudar porque elas já passaram por aquele caminho e ela vai te evitar anos de você passar um caminho que ela passou. Então, sempre esteja engajado em comunidades, porque comunidades são uma forma de você agilizar e cortar caminhos. Mas beleza, eu aprendi tudo isso, e agora o que eu faço? Eu já planejei, já estudei, já apliquei, já revisei com feedback de pessoas reais, e agora o que eu faço? Agora você vai revisar, você vai entrar num loop, você vai aprender, revisar, aprender, revisar. É assim que você aprende as coisas e você vai deixando mais complexo. E quanto mais você aprende, mais rápido você aprende. Então, se você revisar tudo que você aprendeu, você vai revisar muito mais rápido, porque você já aprendeu tudo. E aí você vai poder partir para o próximo nível. E assim você vai indo. Você vai revisando o anterior, vai partir para o próximo nível. Aí você revisa tudo geral e aí parte para o próximo nível. Então, de semana em semana você revisa as semanais e no mês você revisa o mês inteiro. Então, basicamente é assim que você vai aprender. É um loop. Você vai ter que estudar, aprender, revisar. Estudar, aprender e revisar. O que eu te passei aqui é para você deixar de ser um acumulador de informação e começar a se tornar um cara que aplica de verdade, uma máquina de execução. Mas tem um problema. Não adianta de nada você ter todas essas informações e saber aplicar se você não tem um tempo, não tem uma rotina. Por isso, no meu canal eu tenho essa série chamada Talk Câmera, onde eu faço vídeos aprendendo comigo e compartilhando esses aprendizados. E nesse vídeo no vídeo passado eu ensino você a como ter uma rotina organizada que funciona de verdade, sem nada complexo, nada de bruxaria, mas uma coisa simples que funciona. Então assiste o vídeo passado aí que vai ajudar bastante você. E assiste outros vídeos também sobre criatividade, sobre qualquer outra coisa que vão te ajudar a consolidar mais conhecimento e que eu estou compartilhando conforme eu vou aprendendo com a vida. Bom, é isso, te vejo lá. Até mais!